Abra a tua Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 21 do livro de Gênesis. Gênesis 21. Mais uma vez, eu quero toda a tua atenção. 18 horas, 44 minutos, e eu creio que esta noite Deus tem uma palavra, uma chave que vai destravar a tua vida. Capítulo 21, versículo de número 22. Gênesis 21, versículo 22. A partir de agora, não deixe nada tirar a tua atenção. Por esse tempo, Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, disseram a Abraão: Deus está com você em tudo o que você faz. Portanto, aqui neste lugar, jure por Deus que você não enganará a mim, nem a meu filho, nem a meu neto. 3 gerações, a mim, a meu filho e meu neto. E que tratará a mim e a terra em que você está morando com a mesma bondade com que eu tratei você. Abraão respondeu: eu juro. Mas Abraão repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos deste haviam tomado à força. Abimeleque disse: não sei quem fez isso. Além do mais, você nunca me falou nada. E eu não tinha ouvido nada a respeito, a não ser hoje. Então, Abraão pegou ovelhas e bois e os deu a Abimeleque. Os dois fizeram uma aliança. Abraão pôs à parte 7 cordeiras do rebanho. Abimeleque perguntou a Abraão: que significa essas 7 cordeiras que você pôs à parte? Abraão respondeu: você receberá das minhas mãos as 7 cordeiras, para que me sirvam de testemunho de que eu cavei este poço. Por isso aquele lugar foi chamado de Berseba, porque ali os dois fizeram um juramento. Assim fizeram aliança em Berseba. Depois Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, voltaram para as terras dos filisteus. Abraão plantou uma tamargueira em Berseba e invocou ali o nome do Senhor, o Deus eterno. E por muito tempo, Abraão morou na terra dos filisteus. Diga comigo assim: por muito tempo, Abraão morou na terra dos filisteus. Pai querido, esta foi, de maneira claríssima, a palavra que tu ministrou ao meu coração. Eu vou estar, nesta noite, pregando primeiro para mim. Eu sou o primeiro a receber essa palavra que o teu Espírito traduziu
revelou o meu coração. Ó Deus, que ninguém, nem aqui, nem pela transmissão, pelas mídias, perca esta palavra. Em nome de Jesus. Dizemos amém e amém. Tome o seu lugar, Bíblia aberta nesse texto. Já se azeitou, Bíblia aberta? Quando eu olhar para você, é que tem que melhorar um pouco mais. Aí eu estou olhando. Nós já cantamos, já celebramos, e temos hoje o primeiro dia da semana. E temos hoje uma semana pela frente. Quando Deus congrega o povo dele, há um sentido maior, há uma razão maior da parte de Deus para com o seu povo. O sentido maior do coração de Deus é para que o povo seja equipado com a palavra. E o povo equipado com a palavra, o povo, ele seja bem-sucedido. Ainda existe hoje os mais antigos vão lembrar disso, um chamado canivete suíço. Quem já lembra quem lembrou? Quem lembra sabe disso? O pastor Pedro sabe, canivete suíço. Até Orlando sabe disso. O canivete suíço foi algo muito bem bolado por alguém. Eu não sei nem quem inventou aquilo. Depois pesquisa, dá um Google aí, ChatGPT, talvez vai dizer. O canivete suíço é uma peça que tem 1000 utilidades. Porque antigamente o canivete tinha só faca. Ele tem faca, ele tem tesoura, ele tem abridor de garrafa, ele tem um monte de coisa. Ele tem chave de fenda. Chave Phillips. O troço é muito, muito poderoso. Então, quem tem um canivete suíço, ele sabe que ele vai ter solução para muitas coisas que acontecerem diante dele. Ou tem um canivete. Então, ele tem tesoura, ele tem faca, ele tem abridor de garrafa. Alguns têm até saca-rolha para tirar aquela rolha de cortiça de uma garrafa. Se um canivete suíço é poderoso para tantas coisas, aqui está a ferramenta de Deus para tudo. E nesta noite, eu quero abrir meu coração para receber essa palavra. Porque essa palavra, ela tem uma chave. Eu vou chamá-la de chave, uma chave mestre, que ela vai destravar muita coisa. Começa com presta atenção, são do 22 ao 34, são 12 versículos, 12 versículos. Começa contando um cenário que é o pano de fundo. Mas o cenário que é pano de fundo, ele tem algo divino demais. Escute isso. Vamos entrar nessa história. Capítulo 21, versículo 22. Abriu-se as cortinas e a história começa. Por esse tempo, Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército. Então, o rei daquele país, ele convoca o seu comandante. E os dois, lado a lado, vão até
Abraão. O rei e o comandante. A pessoa mais importante para aquele tempo é um comandante do exército do país. É um homem de muita importância. Os dois vão. E disseram a Abraão. Abraão está morando naquele país. Presta atenção. E disseram a Abraão: Deus está com você em tudo o que você faz. Uau! O rei e o comandante vão até Abraão e dizem: Deus está com você em tudo o que você faz. Então, esta palavra está sendo dita pelo rei e pelo comandante. Então, a palavra está sendo respaldada, chancelada. É uma palavra muito linda, muito poderosa. Uau! Deus está com você em tudo que você faz. Versículo 23. Portanto, aqui neste lugar em que nós estamos agora, eu quero que você jure, faça um juramento. Veja, o rei está dizendo para alguém que mora no país dele, o rei ao lado do comandante dele. Obreiro Washington, vem aqui, por favor. Você hoje representa Abraão. Fica em pé aqui. Você é aqui para frente para a igreja. Abraão. Abraão está morando num país que não é dele. Abraão é um estrangeiro. Preste atenção nisso. Esse texto é assustador, é tremendo. E o rei, que é, aspas, uma autoridade infinitamente maior que Abraão, porque ele é o rei daquele país. Ele pega a mais alta autoridade dele, que é o comandante, e vai até Abraão e diz: Abraão, eu sei que Deus tem te abençoado. Volta o versículo 22. Volta o 22. Deus está com você. O rei está dizendo para o estrangeiro que está no país dele: preste atenção. Deus está com você em tudo que você faz. Eu e meu comandante, a gente reconhece isso. Deus está com você. E se isso parasse por aí, ok. Mas não parou. Aumentou mais ainda. Versículo 23. 23. Portanto, aqui neste lugar, jure por Deus que você não vai me enganar. Então agora, o rei e o comandante descem e os dois ficam menores que Abraão. E diz assim: olha, eu sou o rei, mas é você que tem aí toda a glória, todo o poder, eu quero que você jure para mim, que você não vai me enganar. O rei, ele está se apequenando diante de Abraão. Preste atenção. Você tem poder e autoridade sobre mim. Eu quero que você jure por mim que você não vai enganar nem a mim, nem a meu filho, nem a meu neto. Quando o rei diz isso para Abraão, o rei está dizendo: Abraão, você vai morar muito tempo no meu país e vai atravessar gerações. Meu filho que vai me suceder, meu neto que vai me suceder, eu quero que você jure que você não vai fazer nada de ruim, nem para mim, nem para o meu filho, nem para o meu neto, e nem para a terra que você está morando. Porque, olha, você sabe que eu tenho sido bom com você. Tu sabe. Versículo 24. Abraão respondeu, levante a mão. Fala assim: eu juro. Eu juro que eu não vou fazer nada de ruim contra você, nem contra o teu filho, nem contra o teu neto, nem contra a terra, eu juro. E o rei está recebendo aquele juramento. Versículo 25. Obrigado, Abraão. Pode voltar.
Depois de Abraão fazer esse juramento sobre o rei e sobre o general, entra essa palavra: mas Abraão repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos de Abimeleque haviam tomado à força de Abraão. Depois de Abraão abençoar Abimeleque, no ato seguinte, no ato instantâneo, Abraão repreende Abimeleque. Abimeleque está bem menor do que ele agora. Eu te repreendo, porque foi tomado um poço, e os teus servos tinham tomado à força um poço de água. Quando Abimeleque escuta isso, 26. Quando Abimeleque, depois de abençoar, é repreendido, Abimeleque olha para Abraão e dá a seguinte resposta. Colore, por favor, isso. Hã? Não sei quem fez isso. Tomaram um poço à força. Não sei quem fez isso. Não sei. Tomaram um poço à força. Eu não sei quem fez isso. Além do mais, colore isso. Você nunca me falou nada. Opa, espera aí. Abraão, você está me repreendendo porque tomaram um poço. Eu não sei, eu desconheço esse assunto. Além do mais, você nunca me falou esse assunto. Colore em outra cor. E eu não tinha ouvido nada a respeito, a não ser hoje, agora. A minha pergunta, eu gosto de desenhar, que fica fácil. Abimeleque não está mentindo, está falando a verdade. Então, esse texto está dizendo para mim que Abimeleque está dizendo para Abraão que havia um problema que nunca tinha sido tratado. E Abimeleque desconhecia aquilo. Eu não sei se é pregação ou se é uma palavra profética. Eu penso que é uma palavra profética para mim e para muita gente. Então, Abraão estava vivendo naquele país e Abraão tinha na alma dele um ressentimento, uma mágoa, encavernada, interiorizada dentro dele. E o dia aprouve a Deus fazer com que, de forma espontânea, Abimeleque e o seu comandante fosse até Abraão e dissesse: rapaz, você tem sido bênção. Você tem sido bênção. Deus está contigo. E eu quero te fazer um pedido. Eu quero que você jure que você nunca vai me tratar mal, nem eu, nem meu filho, nem meu neto, porque sabe que nós temos te feito bem. Você jura? Eu juro. Aí Abraão fala assim: mas eu quero te repreender por um problema. Sabe, eu não sei se isso aqui seria uma palavra para um encontro de casais, é uma palavra para a igreja, para mim.
Porque esse texto está dizendo para mim que crises não tratadas produzem um câncer silencioso de ressentimento. E se Abimeleque e Ficol não tivesse dado aquela palavra para Abraão, se aquela palavra não existisse, se Abimeleque e Ficol não tivessem ido até Abraão, o texto diz assim, versículo de número 34, coloca na tela, 34. Colore isso. Todo mundo, vamos ler? Diga assim: e por muito tempo, Abraão morou na terra dos filisteus. Por quanto tempo? Então, é possível viver numa casa, numa terra, numa cidade, num bairro, num condomínio, numa igreja, por muito tempo, corroído por um ressentimento? Sim ou não? E o dia que ele resolve falar com Abraão, resolve falar: ó, rapaz, tu tomou meus poços. Ele fala assim: poço? Hã? Está falando de quê? Não, um poço que tomou a força. Não sei disso. Aliás, você nunca me falou nada. Você nunca me disse nada. Eu estou escutando esse assunto agora. Hoje. Eu nunca soube disso. Nunca. Não guarde pendências. Não faça isso, não. Não faça isso. Quando Abraão escuta aquele voleio, aquele corte perfeito de Abimeleque, Abimeleque está enquadrando ele. Moço, espera aí, eu nunca ouvi isso. Você nunca me disse nada. Eu até ficaria melhor se você tivesse dito: não, é assim mesmo, eu tomei e está tomado. Perdeu o mané. Você nunca me disse nada. Eu desconheço esse assunto. Esse texto diz para mim que se a gente não vigiar muito, a gente pode conviver com um ressentimento, uma mágoa, em que o outro não faz a menor ideia daquilo. Faz a menor ideia. Não faz a menor ideia. Deus nos trouxe hoje aqui para resolver pendências. Diga-se pendências. Tem que ser resolvidas. A minha pergunta é: por que quando o poço foi tomado à força, e deve ter sido, por que Abraão não resolveu na hora? Porque Abraão, ele já tinha tido uma experiência anterior e ele não empurrou para debaixo do tapete. Vamos ler uma passagem aqui. Coloca na tela, Gênesis capítulo 13. Gênesis capítulo 13. Por que ele mudou o modus operandi? Gênesis capítulo 13, versículo 5. Por que mudou o modus operandi? É pequeno, vamos ler junto? Diga assim: Ló ia
com Abrão. Abrão, Ló é parente. São parentes. Também tinha rebanhos, gados e tendas. São parentes. Versículo 6. A terra não podia sustentá-los, para que morassem juntos, porque eram muitos os bens, de maneira que não podiam morar na companhia do outro. Os dois têm muito rebanho, os dois estão com muito gado, muitos são ricos, e não dá para morar junto. Versículo 7. Agora, lê comigo, quero ouvir, vamos. Houve desentendimento entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e fariseus habitavam nessa terra. Então, os parentes estão brigando. Versículo 8. Todo mundo, vamos, 3, 2, 1. Então Abrão disse a Ló: não deveria haver conflito entre mim e você, entre meus pastores e seus pastores, porque somos parentes chegados, a gente não pode estar brigando. Não está aí diante de você a terra toda, eu peço que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita, e o contrário é verdade. Quando os pastores de Abraão e de Ló brigaram, Abraão não cruzou os braços, chamou Ló, está tendo briga, isso não está certo, a gente não pode brigar. Ele resolveu de imediato. Pastor, quando é que eu preciso resolver? Diga de imediato. De imediato. De imediato. Já contei aqui inúmeras vezes, quando estava desviado, meu pai de marinha viajava, viagem de ouro, 6 meses de viagem. Eu, viciado, aloprava em casa. Doidão, chapadão, malucão, endemoniadão. Naquele tempo não tinha celular, não tinha, era carta. A carta mandava para um porto, esperava o navio atracar no porto para entregar a carta. Meu pai chegou de uma viagem dessa. Minha mãe falou assim: Antônio, não dá mais. Não me obedece, não me escuta. Não dá mais. Não dá mais. Eu estou com medo até dele me agredir. Falando de mim. Meu pai. Ela nem esperou meu pai tirar a roupa, a farda. Meu pai me chamou: Jaime, vem cá. A tua mãe deu um relatório aqui. Ele tinha acabado de chegar de viagem. Que você desobedece, grita, não respeita, tá. Aí eu parei. Quando eu vi a cena, que ele nem a farda tirou, eu falei: caramba, um homem não está para brincar. Ele irado, falando comigo. Eu tenho uma palavra para você. Essa casa tem um homem chefe, e esse homem sou eu. Então eu quero colocar para você uma situação. Ele abriu a porta da sala. Abriu a porta. Falou: essa é a tua saída. Se mais alguma vez a tua mãe fizer uma queixa do teu comportamento para com ela, aquela é a tua saída. Eu olhei para ele e eu discerni o quadro. Falei: ele não está para brincadeira. Ele não está para brincadeira. Você entendeu? Eu falei: entendi. Balancei a cabeça. Não, eu quero. Você entendeu? Eu falei: entendi, pai. Quando eu não estou em casa, quem manda é ela. Você entendeu, Jaime? Eu falei: entendi. Nunca mais eu vou ouvir uma queixa dela a teu respeito. Está claro? Eu balançava a cabeça. Eu quero resposta. Eu falei: está claro, pai, eu entendi. Ok. Nunca mais. A partir daquele dia, na gíria, eu botei a viola no saco. A partir daquele dia, era sim, senhora, não, senhora. Tá bom. A partir daquele dia, eu entrei no novo formato. Eu entrei. Por quê? Porque ele tratou de imediato.
Aquela coisa, depois eu falo, depois eu trato. Não, eu vou esperar uma oportunidade. Eu vou esperar que o clima melhore. Não espere nem tempo, nem clima, nada. 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 A gente precisa aprender a tratar a coisa de imediato. Porque se protelar, vai gangrenar, vai dar ruim. Não pode. Não pode. A gente tem situações que temos que tratar de imediato. Aqui vai uma crítica para Abraão. Abraão, se você sabe que um poço foi tomado à força, por que não foi de imediato em Abimeleque? Rei, Abimeleque, uma pergunta. Vocês tomaram o poço? Ele ia perguntar, eu? Não, quem tomou? Não, tomaram. Pesquisa quem tomou. Devolve. Mas ele manteve aquela mágoa. Por quanto tempo? Só Deus sabe. Só Deus sabe. Posso falar que não está aqui agora? Hoje eu tratei de alguém chorando copiosamente. Pastor, só não vou embora porque falta recursos financeiros. Não, eu ia embora. Eu ia embora. Perdoei a primeira vez. Passou um tempo, pastor. Peguei lá novamente. Está falando com a mesma pessoa. Pastor, chorando cortou meu coração antes de pregar, atendendo. Pastor, se eu tivesse um pouquinho mais de recurso, eu pegava um ônibus e ia embora. Voltava lá para a minha terra. Um estado qualquer do Brasil. Aí eu chamei ele para conversar. Sentei com ele. Tudo isso hoje de manhã. Falei, varão, tu está brincando com coisa séria, varão? Não, pastor, eu já falei com ela. Perdoou lá atrás. Tu está repetindo a mesma desgraça novamente. Não, é que... Falei, rapaz, 20 anos de casamento. Uma filha, para não... já na idade quase de adolescente. Falei, ou tu acorda de vez, ou não vai dar mais tempo, cara. Tu vai jogar tudo para o alto. E o diabo vai estar dando festa em cima de você. Em cima da tua vida. Você tem que resolver esse assunto ontem. Porque essa corda vai arrebentar. Quanto tempo Abraão ficou com aquele ressentimento de Abimeleque? Muito tempo. E o coitado do Abimeleque desconhece o assunto. Falou, poço? Não sei disso. Eu estou ouvindo isso agora. Aliás, você nunca me falou nada. Você precisa abrir a boca e falar. Você não pode fazer isso. Sabe, tem coisas que a gente só tem um tempo para fazer. Tem um time para fazer. Eu gosto muito de Eclesiastes capítulo 9. Coloca na tela. Eclesiastes capítulo 9, versículo 9 e 10. Há um time. E se você perder esse time, tu perdeu. Olha só que coisa linda. Vamos ler todo mundo? Diga assim, aproveite a vida com a mulher que você ama. Quantos dias? Todos os dias dessa vida fugaz que Deus lhe dá debaixo do sol. Porque esta é a parte que lhe cabe nesta vida, pelo trabalho que você se afadigou debaixo do sol. Todo mundo junto? 3, 2, 1. Tudo o que lhe vier a mão para fazer, faça-o conforme as suas forças. Agora coloque em outra cor.
porque na sepultura, que é para onde você vai, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Qual é o princípio desta palavra? Hein? Está implícito, está explícito. Tudo que eu tenho que fazer e que eu devo fazer, eu só posso fazer enquanto estou o quê? Estou o quê? Vivo. Então, se eu tenho que fazer alguma coisa, se eu tenho que consertar alguma coisa, eu tenho que consertar enquanto eu estou vivo. E quando é que eu vou morrer? Eu não sei, nem você sabe. Eu não sei quando a senha vai chamar. Então, como eu não sei quando vai chamar a senha, eu tenho que resolver quando? Diga, agora. Eu tenho que pedir perdão quando? Eu tenho que consertar quando? Eu tenho que pagar a dívida quando? Eu tenho que dar o abraço quando? Quando? Agora. Agora. Eu não sei se eu estou vivo amanhã. Alguém aqui sabe que está vivo amanhã? Eu não sei. Então, se eu não sei se eu estou vivo amanhã, eu tenho que resolver quando? Agora. Agora. Por que Abraão ficou tanto tempo com aquele ressentimento? Aquele tempo todo ficou com aquele ressentimento no coração dele. Olhava para Ficol e dizia, maldito, bandido, safado, sem vergonha, roubou meu poço. E o coitado do Abimeleque nem sabe disso. Meu Deus, nem sabe disso. O coitado está sendo massacrado e nem sabe disso. Ele vai dizer, cara, tu nunca me falou nada. Tu nunca me disse nada, cara. Eu estou assustado com o que você está me dizendo. Aí, quando isso acontece, a ficha caiu para Abraão. Vamos voltar para vamos voltar para Gênesis. A ficha caiu para ele. Versículo 25. Versículo 26. Bota o 26. Abimeleque disse: Ei, eu não sei disso. Poço? Que poço? Eu não sei disso. Além do mais, você nunca me falou nada. Ou seja, você é o culpado. Tu nunca me disse nada. Eu não sabia disso. Eu nunca ouvi nada a respeito, a não ser hoje. Só hoje eu estou ouvindo isso. Versículo 27. A ficha caiu para Abraão, ele se arrependeu. Caramba, pisei na bola. Então, Abraão pegou ovelhas e bois e os deu a Abimeleque. E os dois fizeram uma aliança. Tipo assim, agora eu tenho que consertar isso. Eu te acusei de algo que você desconhecia. Então, ele pegou boi, pegou ovelhas e deu para Abimeleque. Versículo 28. Abraão pôs à parte 7 cordeiras do rebanho. E Abimeleque perguntou: o que significa essas cordeiras que você colocou à parte? Abraão respondeu: você receberá das minhas mãos as 7 cordeiras, para que me sirvam de testemunho que eu cavei esse poço. Ok, legal, você cavou sim. Por isso, aquele lugar foi chamado de Berseba, porque ali os dois fizeram o quê? Um juramento. Aquela mágoa, aquele ressentimento foi tratado. Colore a palavra Berseba. Você sabe o que significa a palavra Berseba? Um dos significados? Recomeço. Nesta noite, Deus manda dizer para mim e para você: recomeço. As mágoas têm que ser tratadas olho no olho. Recomeço. Ali os dois fizeram um juramento. Ali os dois fizeram. Ali havia sinceridade. Abimeleque abriu o coração. Abraão, eu nunca ouvi isso. Poço. Eu nem sei disso. Você nunca me falou isso, cara. Tu nunca me disse isso. Tu nunca me disse isso. Eu estou ouvindo agora. E Abraão, ele entendeu que aquilo era verdade.
ele desconhecia aquele assunto. Eu quero fazer um pedido a Deus, para mim e para você. Não guarde ressentimentos. Não guarde. Não guarde. Chega para conversar. Pastor, eu tentei, mas não teve diálogo. Você agora tirou de sobre você o problema. Tirou de sobre você o problema. Tirou de sobre você o problema. Eu lembro que assim que terminei um curso, fiz direito, e fui um bom aluno, por bondade de Deus. Aí, estagiando no fórum, tarará, tatati, eu falei, nunca vou me meter em área de família para divorciar ninguém. Eu era pastor. Aí alguém da igreja me procura, pastor, eu quero que o senhor faça meu casamento. E eu tinha do casal, na briga, tinha aconselhado os dois brigando, os dois se separaram, divorciaram, e agora um deles está se casando. Eu falei, cara, eu não posso fazer teu casamento. Primeiro que eu fiz, eu jurei que eu não ia fazer divórcio. Agora, eu sou teu pastor. Meu Deus, pastor, o senhor sabe. Eu falei, só tem um jeito de eu te casar. É eu ir lá na outra parte que eu atendi, que eu cuidei, e ter o sinal verde dessa pessoa. E se tiver sinal verde, eu faço teu casamento. Aí fui procurar a outra pessoa, a outra parte, sem falar se é ela ou ele. Sentei, falei, olha, eu estou aqui para conversar, porque me pediram para celebrar um casamento, de um novo casamento, e eu fiz um propósito de não fazer isso. A pessoa falou assim, pastor, é sobre esse assunto? Eu falei, é. Pastor, esse assunto para mim está morto, essa pessoa para mim está morta, não existe mais. Pode casar quantas vezes quiser casar, que não tem o menor interesse da minha parte. O senhor está liberado. Eu falei, tem certeza? Pastor, liberadíssimo. Liberadíssimo, liberadíssimo. Eu falei, a gente pode escrever isso? Vai que você se arrepende depois. Pastor, eu não estou brincando. Esse assunto, para mim, acabou. Não existe mais. O senhor está liberado. Ok. Terminamos, oramos juntos? Ok. Pastor, descansa o teu coração. Esse assunto para mim acabou. Aí eu procurei outra pessoa. Fui até lá e deu sinal verde. Então, vou fazer teu casamento. E celebrei o casamento. Mas antes de tomar essa decisão, eu fui lá. Porque se houvesse o menor resquício de eu estou orando, eu estou pedindo, eu quero hoje dizer para mim e para você que nós temos uma tendência de guardar as nossas mágoas, os nossos ressentimentos e internalizar eles. Então, o texto diz que ele viveu ali muitos anos. Então, pense a seguinte coisa: é possível viver muitos anos com um ódio mortal corroendo o ser. Um ódio mortal corroendo. Mas está vivendo ali. Está vivendo porque não tem para onde ir. Está vivendo porque não tem outra opção. Está vivendo. Aquilo está virando um câncer. Uma gangrena que vai matar aos poucos. Ou a gente resolve, ou a vida vai ficar muito ruim. Quando ele escuta isso, ele se quebranta, esse cara, tipo assim, me perdoa, vou te dar presente, vou fazer uma aliança contigo, e vamos fazer um juramento. E olha, a partir de hoje, eu mudo o nome desse lugar. Agora chama-se Berseba. Recomeço.
Novo tempo. Deus tem isso hoje. Deus tem recomeço hoje. Eu quero que você tome posse disso. Deus tem. Aí, mas não ficou só nisso não. Ele ficou tão pilhado, Abraão. O lugar vai ser chamado Berseba, recomeço, um novo tempo, uma nova temporada. Fizeram um juramento. Versículo 32. Assim fizeram aliança em Berseba. Irmãos, vamos fazer aliança, vamos refazer aliança. Por quê, pastor? Porque a gente tem muito tempo para ficar aqui. Faz uma aliança. Assim fizeram uma aliança. E depois Abimeleque ficou comandante de seus exércitos, voltou para a sua casa, o seu comando. Mas voltou carregando o quê? Aliança. Agora tem uma aliança. Aí depois que ele volta para casa, versículo 33, esse texto é lindo. Diga comigo assim, Abraão plantou o quê? Plantou o quê? Uma tamargueira. Tamargueira é uma vegetação que nasce naquela região. Ela é forte, ela é resiliente. Aquela tamargueira plantada ali, estava dizendo para ele todo dia, Deus é fiel. Deus é fiel. Nesta noite de domingo, Deus tem recomeço. Segura essa palavra hoje. Se o projeto é para muito tempo, vamos tratar as contas que não fecharam. É para muito tempo. Vamos tratar. Vamos tratar. É para muito tempo. O projeto é para muito tempo. Vamos tratar as contas que estão abertas, as pontas que estão soltas. Vamos tratar. Você está aqui hoje entendendo minimamente isso? Minimamente. Pastor, teve um BOzinho lá atrás. Ok, quanto tempo? O que tu fez? Ah, pastor, eu peguei o BO e botei debaixo do tapete. Ah, pastor, eu fingi que esqueci. Fingi que esqueci. Não. Vamos tratar. Vamos tratar. E depois que tratar, a gente faz uma aliança, um pacto, um juramento. Renomeia o local. Berseba, recomeço. E planta uma árvore. Essa árvore vai me dizer todo dia que Deus é fiel. Você está aqui hoje, você está entendendo minimamente uma aliança, um juramento. Sabe, pastor, e o que eu faço? Eu posso viver assim. Sabe por que tem tanto quadro de câncer hoje? Tanto quadro de câncer hoje. Muitos diagnósticos. É por causa de mágoa. Estamos vivendo hoje a geração dos magoados, dos ressentidos. E a gente está carregando essa mágoa e ela vai aumentando. Uma das coisas mais lindas na medicina é a medicina preventiva. Qual é o valor da medicina preventiva? É não deixar o quadro agravar. É por isso que ela existe. E ela é tão linda ou tão mais importante que a outra, que a curativa, que a incisiva. Porque a preventiva, ela vai te livrar de um problemaço lá na frente. Deus trata com isso. Por isso Deus fala, examine o homem o coração. Deus trata disso. Deus colocou isso para que a gente possa tratar. Provérbios, há um texto em Provérbios, eu quero que você leia esse texto em Provérbios, que é muito lindo. Provérbios, capítulo 27, versículo de número 5, coloca na tela, 25. Melhor é a repreensão franca do que o amor
O amor encoberto é aquela coisa meio falseada. Melhor repreensão franca. É aquele amor do cemitério do enterro. Ele não prestava, mas eu sinto falta hoje. Não prestava, mas sente falta hoje. Melhor é a repreensão franca. Chegar e dizer, olha, se você não parar de fazer isso, eu vou embora. A pessoa tem que saber que ela tem que consertar coisas. Coisas que precisam ser consertadas. Elas vão ser tratadas em nome de Jesus. Eu quero pedir a Deus que esse agosto não continue com a gente mantendo a coisa ruim. Olha, vamos, não está bom isso. Nós somos parentes, somos família. Não está bom esse quadro. Faz o seguinte, tu quer ir para a direita? Eu vou para a esquerda. Tu quer ir para a esquerda? Eu vou para a direita. Mas não vamos continuar nesse quadro. Eu não sei. Você entende, você é inteligente. Não vale a pena manter algo e o outro lado nem sabia. E quando soube, disse, eu não sabia. Se alguém tomou teu poço, não foi com minha autorização. Eu não sabia disso. E ele entendeu que aquilo era verdade. Deus hoje tem recomeço. Deus hoje tem recomeço. A gente não fala, não abre. E talvez o texto mais clássico na Bíblia é Lucas 15. E parece que isso é coisa de crente. O filho crente que ficou em casa. O filho crente que diz assim, eu tenho uma autojustiça, eu nunca desobedeci. É o filho crente que diz para o pai, eu não quero ir na festa, porque tu nunca me deste. O pai diz, hã? Como? Eu nunca te dei? Tu nunca me deste para que um cabrito para mim fazer festa com meus amigos. O pai diz assim, filho, tudo que eu tenho é o quê? Teu. Um cabrito? O rebanho todo é teu, cara. Você nunca falou comigo isso. Você nunca me disse isso. Aí eu me pergunto, quantas pessoas tem aqui que nunca falou nada e vive ressentida? Tu nunca falou. Tu nunca falou. Então hoje, eu queria sacudir você. Trata, fala, pede explicação. Pede explicação. Procurem. Pastor, eu não entendi o que aconteceu. Consulta, pergunte. E você vai ser surpreendido, porque a resposta vai ser estupendamente maravilhosa para você. Pergunte, fale. Pastor, a outra opção é ficar calado. A outra opção é ficar achando que Abimeleque é bandido e tomou o poço. Por isso, a eternidade vai ser um lugar de surpresa. Porque Abimeleque nem daquilo sabia. Você está entendendo? Eu sei que está. Eu quero que você pare agora e pense que, diga a Deus, me dá estratégia para tratar desse assunto. A estratégia que Deus fez ali foi um elogio. Aquele elogio foi o gatilho para ele tratar do assunto. Eu quero que Deus hoje dê um gatilho para você tratar desse assunto. Diga comigo assim, este mês não termina sem tratar do assunto. Eu ouvi um amém, 2 amém. Esse mês não vai terminar sem você tratar deste assunto. O assunto que está te incomodando. O assunto que te entristeceu. O assunto que está te incomodando, te entristeceu, te magoou. E que você chegou a uma conclusão. E o texto vai dizer que a conclusão é equivocada. Equivocada.
E ele consertou com um presente, um juramento, uma aliança, uma mudança de nome e plantando uma árvore. Então, o que aconteceu aqui, vai acontecer aqui conosco. Amém ou não amém? Eu termino dando um testemunho meu. Eu sou o terceiro pastor dessa igreja. Terceiro pastor. Primeiro pastor foi Varela. Segundo pastor Raimundo Lino. Muitos conheceram os mais antigos. E eu estou hoje. Lá, 20, quase 30 anos atrás, houve um mal-estar. E ficou um clima muito ruim de relacionamento. E praticamente paramos de falar. Falávamos só o mínimo necessário. Sim, senhor, não, senhor, pode, senhor, o mínimo necessário. A coisa foi tão dura, tão difícil, que eu me mudei do Rio, fui morar em Niterói, lá em Caraí. Mas eu procuro todo dia ser sensível a Deus. Eu todo dia eu digo, Deus aguça os ouvidos. Eu quero ser sensível. Esse dia está claro como está claro esse relógio na minha frente. Era sábado, à tarde, eu estava na praia de São Francisco. Gosto de andar, correr. Estava na praia, bem despadecendo. O Espírito Santo trouxe o pastor Raimundo Lino na mente. Uau, nada a ver, estou em Niterói, São Francisco, correndo. Aí eu parei, veio nitidamente a foto dele, a imagem dele na minha alma. Falei, pastor, ele está com raiva de mim, não fala comigo. Fizeram uma intriga do diabo. Aquilo me incomodou, eu falei, peguei o telefone, liguei para a casa dele. A filha atendeu. Alô? Ô filha, o pastor Jaime. Ah, surpresa. Teu pai está aí, pastor? Ela está. Eu poderia falar com ele. Ela, claro. Ele estava no quarto doente. Ele pegou o telefone e falou a palavra que explodiu meu coração. Ele disse, e você nunca mais ligou para mim? Aí eu falei, Deus, fingi que não entendi, pastor, eu não entendi direito. E você nunca mais ligou para mim? Eu comecei a chorar, eu falei, meu Deus, eu estava achando que ele estava me odiando. Eu falei, meu pastor, eu estou achando que o senhor estava com raiva de mim. Ele, não, senhor. Eu falei, caramba. Eu falei, meu Deus. Aí eu, em frente tinha um quiosque de água de coco. Na hora eu falei, meu pastor, o senhor gosta de água de coco? Ele, claro, mas aqui não tem. Eu falei, eu posso levar para o senhor? Mas você está onde? Eu falei, não importa. Eu posso levar água de coco para o senhor? Ele, se tiver, pode. Pastor, eu estou chegando. Desliguei o telefone. Fui no cara. Negociei com ele o coco. Eu enchi a mala do carro de coco. Eu não comprei, não. Eu quase arrematei a barraca dele. Falei, meu amigo, enche de coco aí. Enche, meu amigo. Enchi a mala do carro de coco verde. Eu tremi, falei, Deus. Ele morava em Pavuna. Eu estava em São Francisco. Enchi a mala de coco. Arrematei quase tudo do cara. E parti para Pavuna. Parei o carro na porta. A filha me atendeu. Veio rápido. Eu fui a mais de 100 por hora. Eu falei, Deus. Filha, arranja uma bolsa para mim em caixa. Ela, mas o quê? Eu trouxe um coco, uns cocos aqui. Quando ela viu, meu Deus, o que é isso? Está vendendo? Eu falei, não. Foi um tempão só carregando coco para a cozinha.
Mas não precisa disso não. Não, deixa aí. Pegamos o quintal, enchi de coco. Dezenas de coco. Muito coco. Fui até ele. Você veio rápido. Pastor, eu vou preparar o coco para o senhor. Cortamos e enchendo garrafa de água de geladeira. Abria e enchia. Bota para gelar um pouquinho. Levei o copo para ele. Sentei no chão. Ele estava acamado já. Nos momentos finais dele. Sentei no chão do quarto. Botei a mão na cama. Apertei a mão dele. Choramos juntos. Choramos juntos. E tivemos um momento único. Único. Logo depois, ele voltou para casa promovido. E eu estava completamente liberado de todo sentimento ruim. Sabe quem ativou Abimeleque e ficou para ir Abraão? Deus. Abraão entendeu. A minha oração hoje é que você entenda. Entenda. Sabe quantos registros tem de Abimeleque falando com Abraão? Um único registro. Não perca o time de Deus. Não perca, não perca, não perca, não perca. Não perca. Quando Abimeleque diz assim, comandante Ficol, vem comigo para uma missão. Talvez o comandante nem entendeu. Sim, senhor, meu rei. Abraão, você é bênção. Deus está contigo. Eu quero, jure que você vai ser bom comigo, como eu estou sendo bom com você. E ele diz, ladrão de poço. Ladrão de poço. E ele fala, poço? Que assunto é esse? Eu nunca ouvi isso. Eu estou escutando esse assunto agora. Ele, meu Deus, falei demais. Eu fiz um pré-julgamento. Deus hoje está dizendo, recomeço. Berseba. É noite de Berseba hoje. Dá um pulo no teu lugar. Berseba. Diga, hoje é a noite de Berseba. É a noite de Berseba. Sabe, hoje eu posso andar de cabeça erguida e o demônio capeta não pode dizer para mim, você tem mágoa. Não, não tem não. Tem não. Eu peguei carona no sinal de Deus. Quando Abimeleque chega com Ficol, é o sinal de Deus para uma aliança, um pacto, um juramento, uma mudança de nome e plantar uma tamargueira. Deus é fiel. Eu quero fazer um desafio hoje a mim e a você. Eu creio que altar é lugar de milagres. Quero que você diga, Deus, do jeito que tu usou Abimeleque e Ficol, cria esse momento para mim hoje. Cria esse momento. Cria esse momento. Porque hoje, eu declaro, minha Berseba começa hoje. Hoje é dia de Berseba. Recomeço. Se você está aqui, eu quero que você não desperdice isso. É dia de aliança. Presente, aliança, juramento, Berseba e tamargueira. Eu quero orar por você. Se você está aqui hoje,
Hoje eu fui convidado para almoçar numa casa, galinha caipira, espaguete. Acho que até pequei um pouco, que eu comi muito. Sabe, Deus nos dá presente que a gente não pode desperdiçar. Deus está hoje, mais uma vez nesse lugar. Pastor, eu tenho um ressentimento. Eu quero que hoje Deus trate disso. Sabe, o tratamento de Deus é tão poderoso que ele estava equivocado. Os nossos equívocos podem nos levar para a morte. Ou morte física ou morte espiritual. Ou morte da qualidade de vida. Você conhece alguém que, porque não libera perdão, parece que vai ficando cada vez mais amargo? Se você está aqui hoje e quer dizer: Deus, eu quero viver um milagre hoje, sai do teu lugar e venha no altar. Não precisa contar nada, dizer nada. Mas se você está aqui e você entendeu, essa noite ela foi feita para você. Essa noite é tua. Eu não conheço a tua história. É um assunto teu e Deus. Mas Deus não joga dados e Deus não erra a flecha dele. Deus não erra. Hoje, na hora do almoço que me convidaram, imagine você, eu preocupado, porque o culto começa às 6 horas. Uma conversa na mesa do almoço. Deus falou ao coração. É a palavra. Eu falei amém. Eu falei: Senhor, é a palavra. Abraão é homem de Deus. Olha que ironia essa palavra. Abraão é homem de Deus. E o homem de Deus estava equivocado. Então esse texto diz para mim que homem de Deus se equivoca, que mulher de Deus se equivoca. Meu Deus, eu vou repetir: Abraão é homem de Deus, e homem de Deus, mulher de Deus, se equivocam. Ele está equivocado. Ele está olhando para Abimeleque como um bandido, ladrão de poço. E o Abimeleque nem desse assunto sabe. Ele nem desconhece esse assunto. E disse para ele: eu não sei do que você está falando. Eu não sei do que você está falando. Uma mágoa pode destruir uma família. Às vezes o diabo usa uma seta, um dardo, para acabar com uma família. E às vezes o diabo usa até um especialista, né? Eu posso fazer, acho que um livro já, de tantas histórias que Deus me fez viver. Um casamento acabou porque o diabo usou uma ginecologista. Acredita nisso? A pessoa foi fazer o exame ginecológico e identificou uma doença nela, né? E a médica falou: esses homens safados ficam pegando essas prostitutas na rua e levam a doença para casa. Ela pegou aquilo. Quando ele chegou do trabalho, ela veio com os 2 pés no peito dele. Bandido, miserável, safado, está andando com essas prostitutas aí. E me botou doença. Ele: está falando de quê? É isso que tu ouviu, bandido. O que você está falando? Eu não tenho ninguém. Safado, eu estou com doença. Ele falou assim: amanhã vamos resolver isso.
Dia seguinte ele pegou ela. Me leve aonde você foi. Foi lá na médica. Doutora, eu sou o marido dela. Ela está doente. Eu quero que a senhora passa para mim, prescreva agora todos os exames que fez para ela, faz para mim. Tudo que tem que fazer. A médica, tudo, botou lá. Ele fez todos os exames de sangue, de tudo. Ele falou assim: se eu te coloquei a doença, eu sou o vetor. Eu que passei para você. Fez todos os exames. No mesmo laboratório, aí veio o resultado negativo. Ele não tinha nada. Então não foi ele. Mas também não, ela não teve outra pessoa. Algum quadro. Mas por causa daquilo, eles se separaram. O casamento acabou. Ela não vigiou com aquela palavra daquela profissional. Aquela mágoa destruiu aquela família. Esta é uma noite de Berseba. Berseba é recomeço, é novo tempo. Berseba é juramento, é aliança, é pacto, porque vai viver muito tempo ali. É o último versículo. Abraão viveu ali. Coloca na tela esse versículo para a gente orar. É o versículo 34. E por muito tempo, Abraão morou naquela terra, mas morou diferente, sem ressentimentos e sem mágoa. É por muito tempo. Eu quero orar por você. Você está aqui, você entendeu? Pastor, hoje Deus está dizendo, Berseba. Berseba é o nome desse dia. Recomeço. Berseba. Pela internet, dezenas. Luísa, Janaína, é muita gente. O nome do dia de hoje é Berseba. Você está aqui hoje, pastor, eu estou pedindo a Deus que Deus traga uma solução para esse quadro. O quadro vai ser mudado. Então, ele pegou ovelhas e bois e deu a Abimeleque. Ele reparou o dano. Danos precisam ser reparados. Você quer viver esse milagre hoje? Eu quero que você saia do teu lugar e venha à frente, em nome de Jesus. Amanhã, terça-feira tem um tarde da bênção. Eu vou pedir aqui o pastor Marcos Elber fazer essa oração. O nome dessa noite é Berseba. Você está aqui hoje. Juramento, aliança, pacto. Porque você vai viver com qualidade. Viver sem qualidade não vale a pena. Só vale a pena com qualidade. Podemos orar? Deus hoje nos convocou aqui para viver a Berseba, o recomeço, na nova temporada. Vamos estar orando por você que está aí, essa quantidade imensa de gente. Vamos orar. Louvamos o teu nome, tua presença nesse lugar, Senhor. Tu és um Deus de uma palavra, que ela entra, Senhor, para fazer a divisão da alma. Hoje tu marcaste, Senhor, Deus. Hoje tu marcaste e trouxeste uma instrução, Pai, um caminho, uma orientação para um novo recomeço.
uma virada, Senhor, de chave, um novo tempo. Senhor, nós não sabemos qual é o problema dos filhos que estão aqui diante do altar. Qual é, Senhor, a situação, mas Tu sabes, Tu conhece a cada um, sonda cada coração, Tu conhece o meu coração. Tu sabes, Senhor, qual é a área que eu preciso recomeçar. Oh, Pai, nesta noite Tu deste o início, Senhor, a esta caminhada. Uma caminhada de recomeço, Senhor, para uma nova história. Começa, Senhor, daqui a pouco um novo mês. Como o profeta falou, esse mês vai ficar para trás. Teremos, Senhor, que avançar. Hoje traz, Senhor, em nossas mãos a chave para virar, Senhor, essa história. Não, Senhor, não. Chega de tanto desprezo, chega de tanta mágoa, chega de tanto entulho. Entra hoje, Senhor, para limpar. Entra hoje, Senhor, para limpar. Entra hoje para limpar. Ei, mina surie, mina caramanda. Ah, Senhor, se tivermos por que começar de novo tudo, nós vamos começar tudo de novo. Mas agora pautados em Ti, sabemos que estamos contigo, e debaixo dessa palavra, que haja oferta de sacrifício, que haja, Senhor, reencontro, que possamos ter de novo mesa de comunhão, que precisamos, Senhor, ter de novo, Senhor, tempo de andar juntos. Hoje Tu marcaste, Senhor, um novo início, e nós recebemos, e aqueles que estão aqui na frente, Senhor, estão recebendo, Senhor, essa nova unção para recomeçar. A cada um, Senhor, a cada um nós abençoamos, Senhor, com toda a sorte de bênção, e o Teu povo que aqui está também, Senhor, nós abençoamos cada família representada. Te louvamos por essa palavra, e te louvamos, Senhor, por essa profecia hoje entregue a cada um de nós. Aleluia, aleluia. Quem veio hoje aqui, pastor, eu quero aceitar Jesus, eu quero entregar minha vida, eu quero que o Senhor segure as minhas mãos. Aonde está aqui nesta noite quem veio hoje para aceitar Jesus? Tem aqui alguém que veio para dizer: Deus, eu quero hoje, eu preciso hoje de Cristo na minha vida, no meu coração. Aonde você está? Tem alguém hoje aqui? Pastor, eu estava afastado. Aonde você está? Se você está aqui, eu quero apoio. Tome o seu lugar, em nome de Jesus. Tem alguém hoje que veio, pastor, pela internet, pela transmissão, você que está me ouvindo, você quer agora fazer uma aliança com o Senhor? Essa é a tua hora, em nome de Jesus. Tem alguém? Quantos estão aqui que já fizeram isso? Podem dizer amém, todos? Aleluia. Diga: esta noite é a noite de Berseba, é o novo começo.